Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um podcast da Wittenbergs, o Wittencast. O meu nome é Al e eu serei o host de vocês. Nesse episódio, iremos conversar um pouco sobre um tema ainda muito discutido no meio protestante. Falaremos sobre a expiação, mais especificamente sobre a perspectiva do calvinismo clássico acerca desse assunto. Além disso, falaremos um pouco sobre a vontade divina e as suas relações com o plano de expiação. E para isso, a nossa equipe chamou um doutor no assunto, professor Francisco Tourinho. Por favor, pode se apresentar. Graça e paz, senhores. Aqui Francisco Tourinho, autor do livro Calvinismo Explicado, e estou à disposição de vocês para que a gente possa fazer um bom podcast. Certo, então. Primeiramente, nós agradecemos ao professor Francisco Tourinho por ter aceitado o nosso convite hoje. E com certeza será muito instrutivo tê-lo aqui conosco hoje. Dito tudo isso, nós podemos já agora começar. A primeira pergunta, né, que precisa ser respondida antes de tudo, seria o que é expiação? A expiação, ela é objetivamente retirar o pecado do homem. Então, expiar é literalmente retirar, limpar. Então, quando se diz que os teus pecados foram expiados, significa dizer que os seus pecados não existem mais. Eles realmente foram apagados, né? Não foram simplesmente cobertos, como se eles existissem ainda e Deus não os visse, né? Mas Deus realmente retirou aqueles pecados, limpou os pecados de você. O que é diferente de propiciação, né? Propiciação significa o aplacamento da ira divina. Quer dizer que Deus agora se tornou propício a expiar. Então, tem que fazer essa diferença entre propiciação e expiação. Certo? Então, passando para o próximo tópico, qual é a extensão dos benefícios da expiação? A expiação, ela atinge, em termos objetivos mesmo, quando se fala de expiar, somente os eleitos. Ela não atinge toda a humanidade. Visto que a própria palavra expiar significa retirar os pecados, então, somente aqueles que têm os seus pecados retirados, perdoados, limpos, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que são aqueles que creem, que são os cristãos, somente eles recebem o benefício total da expiação. Agora, com relação à morte de Cristo, quando se fala a morte de Cristo ela trouxe outros benefícios, que não foi só tão somente salvar os eleitos, mas indiretamente ele trouxe um benefício para a humanidade inteira, visto que onde há cristãos, os ímpios eles podem ser abençoados. Né? A própria Escritura diz que a mulher santa, né, a mulher crente, ela santifica o seu marido. Nós vemos, por exemplo, que Sodoma e Gomorra poderia não ser destruída se tivesse uma quantidade mínima de crentes por lá. Então, nós vemos que a igreja ela abençoa o mundo como um todo. Agora, que a morte de Cristo tenha sido na intenção de salvar todas as pessoas, aí nisso o calvinista ele vai discordar. Ele pode considerar a morte de Cristo suficiente em si mesmo, ou seja, intrinsecamente, suficiente para salvar até 10.000 mundos, ou a quantidade infinita de mundos, visto que Deus ele é infinito, que a sua bondade é infinita, ele poderia salvar infinitos mundos. No entanto, extrinsecamente, ou seja, quando ele comunica esses benefícios, esse poder, essa suficiência, essa conquista, ele o faz somente sobre aqueles que serão salvos. Não faz sobre os ímpios.
né? Aqueles que não fazem parte do povo de Deus, não foram eleitos. Entendido? Então agora passando para próximo tópico. Qual é a intenção divina na expiação? Ou melhor dizendo, por que Cristo teve que morrer por nós? E aqui eu acredito que já entre a doutrina da substituição penal e gostaria que o senhor explicasse. O homem, ele quando cai, ele se torna mal e se torna culpado também. A prova de que o homem ele carrega não só uma natureza pecaminosa, mas também uma culpa herdada desde quando, mesmo o bebê, ele carrega uma culpa, ou seja, a culpa, ela não é só de pecados atuais, que são pecados atuais, aqueles pecados que são cometidos quando o homem atinge a idade da razão, ou seja, os erros cometidos conscientemente. Esses são pecados atuais, que são diferentes, o que é diferente do pecado original. É aquele pecado que se nasce com ele. Alguns cristãos que objetam a teoria da substituição penal, eles dizem que o homem nasce apenas com uma natureza adâmica, mas não nascem com a culpa de Adão, visto que eles não pecaram, né? Eles não agiram conscientemente. Então eles recebem a natureza, mas não recebem a culpa. A grande questão que nós objetamos é que mesmo as crianças que não cometeram ainda pecados na idade da razão, que não chegaram na idade da razão, elas sofrem das consequências do pecado original como se fossem culpadas. Por exemplo, elas nascem doentes. Tem criança que nasce doente. Quando Deus mandou julgar, usou Israel para julgar outros povos, as crianças também não foram poupadas. Então, significando dizer o quê? Que as crianças também são culpadas. Todos nós herdamos não só a natureza adâmica, mas também a culpa. Até mesmo porque a culpa dos pecados atuais, ela só vem com relação à lei. A Escritura diz que sem lei não há pecado. Mas o São Paulo, ele vai dizer que mesmo aqueles que viveram antes de Moisés e que viveram antes de Moisés portanto, antes da lei, eles carregavam culpa. Então, significa dizer que o pecado original, ele traz em si uma culpa sobre o homem. Entendido isso, nós entendemos que a morte de Cristo, ela não pode, ela é necessária porque o perdão, o simples perdão, ele remove o dano, mas ele não pode remover a culpa do homem. Por exemplo, se um ladrão assalta você, ou ele mata algum ente querido seu, você pode ir até a cadeia e você pode perdoá-lo. Mas ele ainda terá que pagar a pena dele. Porque aquele perdão vai remover a culpa. Aliás, a culpa não, desculpa, vai remover o dano. Ou seja, o dano que foi causado em você, visto que agora você não mais vai se ofender, nem vai mais se sentir mal com a ação, com a ofensa que foi sofrida, visto que você liberou o perdão sobre aquela pessoa, mas ela continua culpada daquilo que ela fez. E por isso ele tem que pagar uma pena para que seja redimida a sua culpa. E ele continua preso para pagar essa pena. Então, o que Cristo faz é que Deus, apesar de nos perdoar e poder nos perdoar liberalmente, ou seja, sem necessidade de Cristo, ele poderia nos perdoar.
ainda assim Cristo tem que pagar a nossa pena, para que seja retirada a nossa culpa. E por isso Cristo morre no nosso lugar, pagando a nossa pena, nos substituindo penalmente, para remover a nossa culpa. Os opositores da substituição penal, eles fazem com que a morte de Cristo seja apenas, vire uma espécie de sadismo. Porque Deus podendo perdoar, visto que o homem não tem uma culpa original, visto que ele é culpado apenas por pecados atuais, e eles creem que o arrependimento por si só e que o perdão somente, ele já liberta também da própria culpa do pecado atual, então não seria necessária a vinda de Jesus Cristo. Então acaba sendo algo arbitrário a vinda de Jesus Cristo. No entanto, se cremos que o homem ele carrega uma culpa original e ele carrega também uma culpa atual, e que apenas através de uma pena que a culpa pode ser redimida, então nós temos que crer que Cristo pagou uma pena por nós, para que pudesse ser redimida a nossa culpa. Né? Então, nesse sentido aí, esse é o pensamento calvinista com relação à substituição penal. Professor, o que você acha daqueles que objetam dizendo que a doutrina da substituição penal é muito recente? Porque muitos pais da igreja rejeitavam a ideia de uma substituição penal. Normalmente eles adotavam a ideia da Christus Victor, não é? O que você acha disso? Se você olhar o livro, por exemplo, agora do padre ortodoxo Joshua, esqueci o nome dele, o sobrenome dele, é Joshua alguma coisa. Esse é um padre ortodoxo, né, da igreja católica ortodoxa, em que ele mostra por A mais B que os pais da igreja acreditavam na substituição penal. Quando você lê o livro do Darby, ele vai mostrar também a historicidade da substituição penal na história da igreja. Então é estritamente falsa essa afirmação de que não havia substituição penal nos pais da igreja. Você pode procurar, principalmente em Teodoreto, se eu não me engano, em Crisóstomo, você vai achar. Né? E tem outros pais da igreja que você vai achar uma teoria muito bem definida. Inclusive, Eusébio de Cesareia, você vai achar também uma teoria muito bem definida da substituição penal. Agora, a Christus Victor, ela não é contrária à substituição penal. Normalmente, os calvinistas acreditam nas duas teorias. Que Cristo, ele substituiu o homem penalmente e ele também venceu o diabo na cruz. Ele venceu o inimigo na cruz. Então não é uma ou e ou, né? Ou seja, não é ou substituição penal ou Christus Victor, não. Nós cremos nas duas, Christus Victor e substituição penal. O que acontece é que algumas pessoas creem somente na Christus Victor e não creem na substituição penal por outros motivos, que não é a Christus Victor. Digo, elas não são excludentes mutuamente. Então, primeiro, eu discordo de que a doutrina da substituição penal ela seja recente. Ela está na história da igreja, desde os pais da igreja. Agora, praticamente, eu posso dizer que absolutamente nenhuma doutrina ela está bem desenvolvida nos pais da igreja, porque ela é uma teologia muito incipiente, primitiva, o próprio nome já diz, primitiva. Como, por exemplo, vão dizer que a doutrina da predestinação ela surge em Agostinho. Por exemplo, a Trindade, chegou-se a um consenso já no século IV. Nestorianismo, que foi uma discussão a respeito da natureza de Cristo, já no século V, VI. Então, se você for pegar, por exemplo, o século V, já vai dar aí 500 anos. 500 anos é a idade do Brasil. É muito tempo. Então, quando você fala recente, é recente quando? Recente quanto?
né? Uma doutrina que demorou 500 anos para se formar e que para nós hoje é algo que é indiscutível e ninguém usa o argumento de que ela é nova. Imagina só alguém que viveu no ano 600, melhor, no ano 500 depois de Cristo, e ele chegasse e dissesse assim: olha, eu não creio na Trindade porque ela é uma doutrina recente, surgiu há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, e em 500 anos de cristianismo, nós temos apenas 150 anos de Trindade, sendo que a doutrina do Espírito Santo ela foi aperfeiçoada depois ainda. Será que fazia sentido alguém dizer isso? Não. A questão é que a história da igreja ela vai aperfeiçoando as doutrinas que eram incipientes, ou seja, iniciais na igreja primitiva. De forma que nós temos, por exemplo, a doutrina do papado, a Assunção de Maria, purgatório, a gente vai ter a própria, por exemplo, a Imaculada Conceição, né? A doutrina de que Maria ela não tem pecado. Santo Tomás de Aquino, em 1200, negava que Maria tinha nascido sem pecado original. Ele acreditava que Maria tinha nascido com pecado original. Veja só o quanto de tempo demorou para que uma doutrina pudesse se formar. E quer dizer, hoje nós temos católicos romanos, ortodoxos e mais uma quantidade muito grande de protestantes que acreditam que Maria foi virgem, sempre virgem, e que ela também não teve pecado. Então, as doutrinas, se a gente for levar por esse lado de que uma doutrina ela não estava totalmente, perfeitamente da forma como é hoje. Por exemplo, Papias, ele que foi ali um dos primeiros pais da igreja, um dos mais antigos, ele falou coisas absurdas a respeito da Trindade. E sobre outros temas também. E o que é interessante é que o próprio Eusébio de Cesareia chama ele de homem ignorante. Então imagina, alguém que viveu no século IV, como Eusébio de Cesareia, chamar Papias, que viveu no começo do século II, próximo dos apóstolos, chamá-lo de homem ignorante. Então, culturalmente e até filosoficamente, né, a igreja nem sempre se prendeu ao passado, e o nome disso é falácia da antiguidade, ou seja, a gente pensar que algo, por ser mais antigo, é mais correto. Se a gente for pensar assim, a gente volta lá para os tempos de Abraão. Não, porque Abraão fazia assim, é mais antigo. Não, porque era como Moisés, no tempo de Moisés era assim. Ah, porque tal tempo, então a gente vai, se a gente for retroceder, a gente vai retroceder ad infinito até Adão, né? Porque nem religião tinha quase. Religião que eu digo organizada como hoje. Mas aboliu o cristianismo então, porque o judaísmo é mais antigo que o cristianismo, e mais antigo que o judaísmo tá o proto-judaísmo, né? Lá em Abraão, aí vamos voltar lá para os tempos de Noé, e aí vamos sair retrocedendo, né? Então, é um argumento totalmente falho, esse argumento da antiguidade. Né? De forma para resumir aqui, discordo que os pais da igreja negavam substituição penal, discordo que se uma doutrina ela for mais antiga, vamos dizer assim, ela não existir em sua forma plena, totalmente explicada nos pais da igreja, ela também não é uma doutrina válida. Então devemos discordar disso daí, senão nós vamos anular o cristianismo quase inteiro. E também, claro que devo concordar que a doutrina ela foi melhor explicada nos reformadores, assim como muitas outras doutrinas foram melhor explicadas nos reformadores, porque elas foram abandonadas. Né? Algumas doutrinas elas foram abandonadas. Como a reforma ela é conhecida como retorno a Agostinho, muitas doutrinas que Agostinho pregou foram abandonadas. Nenhuma das doutrinas foi a própria expiação limitada.
que foi a expiação limitada, por exemplo, Agostinho, no final da vida, ele defendeu a expiação limitada, mas a igreja achou isso extremista demais e resolveu abandonar esse ponto. Né? E aí, a gente vai ficar com quem? Com Agostinho ou com quem veio depois dele? Ou com as resoluções conciliares após ele? Né? Não só Agostinho, como Ambrósio, que é do tempo dele, acreditava na expiação limitada. Né? Ambrósio chegou a dizer o seguinte: se você é um ímpio, Cristo não morreu por você. Isso é frase dele, abre aspas. Se você é um ímpio ou incrédulo, Cristo não morreu por você, fecha aspas. Mas a igreja simplesmente abandonou esse pensamento durante um bom tempo. Né? Aí sim, aí ressurgiu nos reformadores. Mas isso não quer dizer que os reformadores criaram essa doutrina, não. Nem substituição penal, nem expiação limitada, tampouco os 5 solas, né, que muita gente também gosta de dizer que os 5 solas, sola fide, né, solus Christus, sola gratia, né, que essas doutrinas elas não existiam nos pais da igreja, tudo isso é mentira. Agora, os pais da igreja eles não tinham um pensamento uniforme. Então você vai encontrar pais da igreja que defendiam somente Christus Victor, você vai encontrar pais da igreja que defendiam salvação por fé e obras, você vai encontrar pais da igreja que não acreditavam, por exemplo, na pré-existência da alma, né? Dando aí um apoio, por exemplo, ao espiritismo, né? No caso de Orígenes, por exemplo. Então, os pais da igreja você pode encontrar uma infinidade de crenças, né? De forma que a gente não é porque um pai da igreja acreditava de uma forma que todos os pais da igreja acreditavam da mesma forma que ele. É outro erro também que pode acontecer. Ou seja, o indivíduo ele leu um pai da igreja, aquele pai da igreja defendeu Christus Victor e não falou nada de substituição penal. Aí ele vai dizer o quê? Não, os pais da igreja, ou seja, ele leu um pai e vai dizer assim, os pais da igreja não acreditavam na substituição penal. Né? Que também é um erro também, você lê um pai da igreja que defende substituição penal e dizer que todos os pais da igreja defendem substituição penal. Não, aí é falso. O William Lane Craig, recentemente, ele escreveu um livro sobre expiação, sobre a doutrina da expiação, em que ele defende que os pais da igreja majoritariamente defenderam a substituição penal. Então, os trabalhos modernos, os trabalhos recentes, a respeito desse assunto, as revisões feitas a respeito desse assunto, eles estão de acordo que a substituição penal era a crença majoritária entre os pais da igreja. Então, essa ideia de que a crença dos pais da igreja, aliás, que a substituição penal não existia nos pais da igreja, ela já está ultrapassada academicamente. Isso daí, quem fala isso aí aí parou aí na década de 80, década de 70. Entendeu? Tá aí uns 50 anos atrás aí, parado no tempo. Certo, então, acho que ficou bastante claro. Vamos já passar para o próximo tópico. Então, a próxima pergunta é a seguinte: a morte de Cristo serviu para algum tipo de condenação? Olha, em certo aspecto sim, em outro não, sabe? Não absolutamente. Porque pessoas eram condenadas também antes da morte de Cristo, né? E até outras pessoas também eram salvas também antes da morte de Cristo. Então, existe aí uma formas relativas de se ver o fator expiatório. Agora, obviamente que aquele que nega o valor expiatório do sangue de Cristo, ele carrega sobre si, né, uma dupla culpa. Né? Não só a culpa de ter nascido debaixo de maldição e carregar a culpa do primeiro pai, como também a de negar o valor expiatório de Cristo sobre sua vida. Né? Valor esse que seria aplicado caso ele cresça. Então a gente não pode pensar da seguinte forma, que porque o sangue de Cristo cairia somente sobre os eleitos de forma benéfica,
né? Não há, então, absolutamente nenhum fator condicional com relação aos outros. Porque visto que o sangue de Cristo ele tem um valor intrínseco infinito, então se os outros crescem, a expiação de Cristo também os atingiria. E Deus não fecha a porta para ninguém. Aquelas pessoas elas não creem pela própria dureza de coração delas. Então elas carregam a culpa de negar o valor expiatório de Cristo, da mesma forma que carregam a culpa de desobedecer os preceitos divinos, que também é para ela. E crer é uma ordem. Crer em Jesus Cristo é uma ordem, é um preceito. Então eles carregam a culpa de desobedecer o preceito, carregam a culpa de negar o sacrifício expiatório de Cristo sobre elas. De certa forma que a expiação não vai se aplicar a elas como acreditam aí os adversários, né? Que Cristo morreu nessa intenção de salvá-lo. E pode até parecer um pouco contraditório, mas não é. Porque, embora Cristo não tenha morrido na intenção de salvá-lo, se ele cresce, Cristo salvaria. Então tem esse valor, essa questão condicional. E visto que a ninguém, mesmo ao reprovar, não está impedido por alguma outra coisa que não seja ele mesmo de crer, então ele é culpado por não crer. Porque não é o decreto divino que impede esse homem de se achegar a Deus, senão sua própria culpa, senão sua própria natureza. A própria dureza de coração do homem é que faz ele pecar e negar Cristo. Né? E aí a pessoa às vezes pergunta, mas então por que Deus não quebra o coração desse homem como fez com os eleitos? Ora, porque ele não quis. E ele não é injusto porque Deus não deve nada a ninguém. E visto que o homem, ele de própria vontade se afasta de Deus, esse ato de Deus de quebrar o coração de uma pessoa é um ato imerecido para o homem. E vou além. Muitas vezes a gente pensa assim, favor imerecido. Mas não é só imerecido, ele é demerecido. É pior ainda, porque imerecido seria quando o homem não fez nada por merecer, mas ele também não fez nada para demerecer, ou seja, para que ele não fosse digno de recebê-lo. Por exemplo, digamos que você é apaixonado por uma menina, né? Ou a menina apaixonada por um rapaz. E uma coisa é a menina não ter a obrigação de ficar com você. Ela não tem obrigação nenhuma de ficar com você. Então ela pode muito bem dizer não. Por mais apaixonada que você esteja, ela pode chegar para você e dizer não. E ela não está sendo injusta, porque ela não tem nenhuma obrigação de ficar com você. E outra coisa é você chegar e dar um tapa na cara dela, por exemplo, no rosto dela, ofendê-la. Aí ela vai ter um motivo para não ficar com você, ou seja, já não vai depender somente da vontade dela. Digo no sentido dela te ver como uma pessoa neutra e simplesmente dizer que não quer porque é da vontade dela querer. Não, ela vai ter um motivo para não ficar contigo. Da mesma forma, é a graça divina. Não é somente uma questão de Deus soberanamente poder distribuir os seus dons como quiser, mas ele tem um motivo para não dar. Então, veja, ele não se torna injusto porque ele tem um motivo negativo ainda para não conceder essa graça. O que torna a graça, quando ele concede, duplamente mais misericordiosa. E quando ele não concede, duplamente mais justa. Porque o homem ele não é só um imerecedor, mas ele é um demerecedor.
Deus tem motivos para não conceder a graça a ele. Uma das objeções que eu já ouvi muito por aí, seria de que se a expiação não for ilimitada, se ela não se estender a todos, a oferta do evangelho seria, insincera. Isso procede? A oferta só seria insincera, ou seja, Deus estaria zombando das suas criaturas se ele fechasse as portas para alguém que quisesse. Então, veja, Deus pregou o evangelho para uma pessoa, né? Quer dizer, Deus que eu digo, por intermédio de suas criaturas, né? Por intermédio dos pregadores. Anunciou o evangelho e aquela pessoa aceitou e Deus fechou a porta para ela. Aí sim seria zombaria. Agora, por que seria uma zombaria se a própria pessoa é quem nega o evangelho quando chega aos ouvidos dela? Não é zombaria, porque ela ainda é culpada, não somente culpada por causa de sua própria natureza má, de não receber o evangelho. Então não é uma questão de uma oferta sincera, porque o evangelho em si mesmo, ele é salvador. E aquela pessoa, se cresce, seria salva. E ela não crê. Não é porque o evangelho é insuficiente. Não, é porque ela é dura de coração. Então, às vezes, as pessoas elas confundem, achando que a pessoa ela pode aceitar e Deus fechar as portas na frente dela. Ou que Deus faz alguma força para que ela não aceite, né? Endurecendo mais ainda o coração dela. Isso não é verdade. Não há um endurecimento positivo da parte de Deus. O que Deus não faz é quebrar o coração dessa pessoa e Deus não é obrigado a fazer isso. Porque o homem dá motivos a Deus para que Deus não conceda tal graça. Então não há zombaria e nem há uma oferta insincera do evangelho. Certo, então? Ficou bastante claro? Já podemos passar para a próxima pergunta? E então, agora, passando para as perguntas relativas à vontade divina, nós temos o seguinte: o que são as vontades antecedente e consequente? E qual é a diferença da visão calvinista com as demais correntes sobre tais vontades? A vontade antecedente e consequente, ela é uma vontade que foi usada a primeira vez por São João Damasceno, em que ele diz o seguinte: vontade antecedente é quando Deus olha a criatura sem considerar-lhe os deméritos. Ou seja, a criatura em si mesmo, sem considerar suas atitudes. A vontade consequente é aquela vontade de decreto, absoluta, em que Deus, após contemplar as atitudes das criaturas, ele iria agora, então, decretar aquilo que seria justo. Então, por exemplo, quando ele olhou todas as pessoas, vamos pegar aqui um exemplo melhor. Assim, vou dar vários exemplos de vontade antecedente, porque ela não se aplica somente à salvação. No caso, por exemplo, Armínio vai usar esse exemplo do rei Saul. O rei Saul foi escolhido rei. Então, em uma vontade antecedente, Deus queria que ele fosse rei. Mas quando Deus viu que ele se desviaria, então, em uma vontade consequente, Deus decreta que ele não seja mais rei, passando assim seu reinado para outra pessoa. Isso é um exemplo de vontade antecedente e consequente. Você pode usar também, agora, ou geralmente a discussão ela ocorre porque no calvinismo nós negamos a intenção salvífica universal, ou seja, que Deus quis salvar todas as pessoas. E realmente isso é um problema, porque na medida em que Deus é justo, aquele que não crê, Deus quer condenar, Deus não quer salvar.
E como é justo Deus condenar aquele que não crê, não se pode dizer que Deus não se agrada de sua própria justiça, condenando com algum tipo de pesar. Não, Deus se agrada de sua justiça. E a condenação também é agradável a Deus, na medida que ele condena pessoas que não creem. E aí cria-se um dilema. Ora, se Deus sempre soube quem não iria crer e sempre soube quem iria crer, então quando foi que Deus desejou salvar todos? Sendo que aqueles que não creem, Deus quer condenar, não pode querer salvar. Cria-se então um mecanismo chamado vontade antecedente. Ou seja, quando Deus ainda não tinha contemplado essas atitudes humanas de crer e não crer, ele quis salvar todos. Entende? Então, isso é vontade antecedente. Então, em uma vontade antecedente, antes de Deus considerar o homem como caído, isso no tomismo agora. No tomismo é assim, quando em uma vontade antecedente, antes de Deus considerar o homem como caído, ou seja, de seus deméritos, Deus queria salvar a todos. No entanto, na medida em que o homem cai e Deus dispensa a sua graça, ele vai dispensar a sua graça, e agora na linha de Banhês, né, a graça é intrinsecamente eficaz somente sobre aqueles que são eleitos. E aqueles que são reprovados vão receber apenas uma graça, uma moção falível, né, uma graça resistível, que eles chamam de suficiente. Numa linha mais zumeliana, de Francisco Zumel, é um pouco diferente. Eles creem que por uma vontade antecedente, Deus contempla a criatura em si mesmo e quer salvar a todos. E aí, ao contemplar o homem caído, ele dispensa uma graça preveniente, igual sobre todos os homens, e ele prevê, por uma via de continência atual, quem vai crer e quem não vai crer. Aí ele, na vontade consequente, ele decreta quem vai ser salvo e quem já não vai mais ser salvo. E nesse momento ele já não quer mais salvar a todos. Tá? De forma que nenhuma dessas respostas são boas. Todas elas não são ruins, elas são muito ruins. Porque o texto bíblico que eles usam para defender tal tese é o texto de 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, basta olhar o texto e você vai ver que se ali o texto trata de uma vontade salvífica universal, claramente Deus quer salvar os homens de seus pecados. Então ele já considerou o homem como caído. Ele não está considerando o homem uma vontade antecedente que não tem visto os pecados dele, que Deus ainda não previu os pecados deles. Então, o texto não se encaixa no momento lógico da vontade antecedente, senão que na vontade consequente. Mas na vontade consequente, Deus não quer mais salvar a todos. Deus quer salvar somente aqueles que creem. Então, o texto não se encaixa. Na verdade, o mecanismo, ele é um mecanismo falho, primeiro porque quando Deus não considera os pecados humanos na vontade antecedente, ele quer salvar o ser humano de quê? Porque a Escritura é clara, que de que o homem se queixa senão de seus próprios pecados. A queixa humana é do seu próprio pecado. A ira de Deus vem sobre o homem por causa do seu próprio pecado. O inferno vem por causa do pecado. Então, se não tem inferno, se não tem ira divina, ora, mas se não há inferno, se não há ira divina, e se não há as queixas, que são as mazelas naturais do pecado, o homem é salvo de quê? De nada. Então, que vontade salvífica é essa que não tem um objeto de salvação? É como se Deus desejasse
salvar o vazio, o nada. É metafisicamente impossível uma vontade antecedente e consequente. Não só metafisicamente, como da ordem da razão, no caso, como na ordem teológica mesmo, da escritura. Ela é impossível. Porque se o texto significar que Deus quer salvar todos, sem exceção, o texto está dizendo exatamente isso, que Deus, considerando o pecado de todos os homens, quer salvar todos os homens. É isso que o texto está dizendo. Se considerar que Deus quer salvar todos, sem exceção. No caso, os calvinistas, para não cair nem na contradição lógica, nem no absurdo metafísico, nem na contradição de textos escriturísticos, nós entendemos que esse texto ele está falando de tipos de pessoas, e não de todas as pessoas sem exceção, mas de todas as pessoas sem distinção. Tese essa que foi defendida por Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, de que Deus ali não está falando, aliás, que o apóstolo Paulo ali não está falando de todos os homens sem exceção, mas de todos os homens sem distinção. De forma que cremos que, embora Deus deseje o bem a todos os homens, e quando considera a criação em si, o seu decreto de eleição e reprovação e a sua vontade salvífica, ela vem somente quando ele já vê o homem caído. Então não existe vontade salvífica universal antecedente, ela é sempre consequente. E na vontade consequente, Deus, ele deseja salvar somente aqueles que ele elegeu, e não todos os homens. Assim a gente foge das contradições lógicas, metafísicas, escriturísticas, a respeito da vontade divina. Tem outros aspectos também, que aquilo que Deus deseja, ele sempre desejou, Deus não muda de ideia. De forma que a vontade de Deus não pode ser causada. Ora, se numa vontade antecedente Deus desejou salvar a todos, com qual propósito Deus desejou isso? E por que esse propósito não virou decreto? Ou seja, é outro absurdo metafísico. Você desvincula o propósito do decreto. Deus tem um propósito, mas que não decreta. Isso é impossível para Deus. Porque frustra o plano divino, e Deus é infrustrável. A vontade de Deus ela é absoluta. Voluntas onipotente, né? Ou seja, ela sempre alcança o seu efeito. Deus sequer poderia ser o felicíssimo, o detentor de toda a felicidade, se ele tivesse um dos seus planos frustrados. Então, essa vontade, ela é uma vontade inócua e coloca em Deus uma espécie de loucura por desejar aquilo que é impossível. Porque visto que ele mesmo conhece a si mesmo e já sabia desde então que não salvaria todos os homens, então por que ele desejou salvar todos os homens? Em algum momento. Não é possível, metafisicamente é impossível vontade antecedente e consequente. Por isso nós negamos. Certo, então? Ficou bastante claro já. Indo para a próxima pergunta, ainda no tema das vontades divinas. O que é a vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus? E elas se contradizem em algum momento? Não, a vontade preceptiva ou vontade de comando, né, elas podem ser chamadas assim, vontade de comando ou vontade preceptiva. É uma vontade normativa, né? Ou seja, onde Deus estabelece as normas do bem viver. Não matar, não roubar, não o decálogo, né? Vamos dizer, e outros preceitos, né? Por exemplo,
quando Deus deu uma ordem a Abraão para que ele subisse com seu filho e o sacrificasse lá em cima, isso foi uma ordem de preceito, uma vontade de preceito, né? Então, Adão obedeceu ao preceito divino, independente de pensar se matar uma criança seria contra ou não aquilo que Deus estabelece para os homens. Você entendeu? Então ele não parou para pensar nisso. Obviamente, ele pela fé acreditou que aquela ordem de alguma forma não se concretizaria, mas ele foi lá fazer. E quase chegou a vir de fato, né? Quase que ele sacrificou o próprio Isaac. Então, as ordens normativas, elas são ordens do bem viver, mas elas não são coercitivas no sentido de que elas são coisas que de fato vão acontecer. Elas são leis. Elas são leis do bem viver que Deus estabelece para os homens. Agora, na vontade decretiva, que é a vontade absoluta, é aquilo que Deus faz com que aconteça ou permite que aconteça, Deus muitas vezes permite que o homem haja contra o seu preceito. Por exemplo, se Abraão se recusasse a subir com Isaac no monte, Deus teria permitido ele fazer isso. Ou poderia ter permitido ele fazer isso. Né? Então, a vontade decretiva é aquilo que acontece no mundo real. Quando Deus impede ou Deus estabelece algo. E a vontade preceptiva é aquela que diz o que é correto fazer. Ou seja, a vontade preceptiva estabelece o dever. Ela não estabelece o que você vai fazer. Somente o dever. Porque o fazer, muitas vezes, está no homem e na permissão divina de autorizar esse homem a agir contra o dever dele, que é de agradar a Deus. Então, quando a Escritura fala assim, põe diante de vocês o bem e o mal. Aí ele bota, põe diante de vocês o bem e o mal. Aí ele diz, escolham, pois, o bem. Ele deu um preceito, certo? Ele deu um preceito, que ali é o dever de cada homem. Mas o fazer, no próprio preceito, já vem dizendo já, que ele colocou diante do homem o bem e o mal. Ou seja, no que o homem vai fazer, muitas vezes ele pode escolher o mal. E Deus pode autorizar ele a escolher o mal, mesmo que vá contra a vontade de preceito, que é de escolher o bem. Então, isso daí é relativo ao que realmente vai acontecer, a vontade decretiva. Ao dever humano, é a vontade preceptiva. De forma que as duas não se contradizem, porque as duas visam o bem. Quando Deus estabelece as normas do bem viver, que são as leis, de como o homem deve viver, ele visa o bem do homem. E quando Deus autoriza qualquer coisa aqui na Terra que vai contra a sua lei, ele autoriza também por bons propósitos, ou por propósitos justos, mesmo que seja por julgamento. Ele permite para que o homem, por exemplo, possa se desenvolver mais, né? Ou seja, quando todas as coisas que Deus faz visando bons propósitos. Deus não tem maldade no coração para
para que ele deseje coisas ruins. Então, se as duas vontades elas almejam o bem, então elas estão em concordância com o mesmo objeto. Então, elas não podem ser contraditórias. Não são contraditórias de jeito nenhum, porque mesmo quando Deus autoriza o homem, através de uma vontade decretiva, a agir contra a sua vontade preceptiva, ainda assim ele está almejando o bem, ou seja, o mesmo objeto da vontade preceptiva. De forma que, seja preceptivamente, seja decretivamente, a vontade de Deus ela está sempre sendo feita, em alguma medida. Seja na medida da justiça, seja na medida da graça. Aquele que anda segundo o preceito divino, ele está debaixo da graça divina. Aquele que anda contra a vontade de preceito, ele está debaixo da justiça divina. E como a justiça não é contra a graça, tampouco a vontade decretiva é contra a vontade preceptiva. Certo? Então, eu espero que possa ter ficado claro. Com certeza, ficou bem claro. Certo, então, indo então para a nossa última questão, ela foi uma pergunta mandada aqui por um membro do nosso servidor, e ela diz o seguinte: os benefícios da expiação são dados a todos os que ouvem a palavra e recebem os sacramentos, como diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 162. E se assim, os que ouvem, alguns recebem verdadeiramente, mas após certo tempo rejeitam esses benefícios, outros rejeitam sem receber, e outros aceitam essa graça por causa das moções divinas? Ou elas só são dadas verdadeiramente aos eleitos? E sim, qual efeito a palavra e os sacramentos têm sobre os não eleitos? A Escritura diz que aquele que come indignamente, não o sacramento, ele come para sua própria condenação. Né? Porque ele come de forma indigna. É importante lembrar que, dentro da teologia calvinista, o homem reprovado ele é sempre mal. Embora às vezes ele pareça ser bom, mas ele apenas é aparentemente para quem está aqui de fora, porque não conhece o coração dele. Mas o coração dele é sempre pecaminoso. Né? E, diferente dos católicos romanos, os calvinistas não creem que o batismo e os sacramentos eles salvem em um sentido de realmente retirar o pecado. Ou seja, como se fosse uma expiação, né? Deus retirar realmente o pecado. Porque no catolicismo romano, Deus, ou aliás, o batismo, ele retira realmente o pecado. Ele arranca o pecado, inclusive o original. Arranca o pecado original, arranca tudo. O que para nós calvinistas é um absurdo. Porque mesmo se o homem fosse limpo do pecado original, então ele não pecaria mais depois disso. Depois do batismo. Aí cai naquela questão até que Lutero falou, né? Que eu pensava que tinha afogado o velho homem nas águas, né? Mas o bicho sabia nadar. Né? Ou seja, para os protestantes, né? E principalmente os de linha calvinista, o pecado ele apenas passa a não reinar mais, mas ele ainda existe. E ainda existindo, ele tem poder condenatório. Quando é que o homem se livra do pecado? Quando ele se arrepende. Ele recebe uma porção da graça, é declarado justo, né? Ele se arrepende, é declarado justo. Então, é o arrependimento que retira totalmente o pecado do homem. É que realmente tem esse efeito objetivo sobre o homem. Então, não adianta, por exemplo, no caso dos calvinistas, nós não damos a Santa Ceia para aqueles que não são convertidos. Ou seja, não basta ser batizado.
ele precisa se arrepender para receber também a Santa Ceia. E a Escritura fala que o homem analisa a si mesmo para que ele receba o sacramento da Santa Ceia. Um bebê, por exemplo, uma criança, ele não pode se analisar, ele não pode fazer essa reflexão interna. Então, pouco ele pode receber também o sacramento da Santa Ceia. Apesar de que a maioria dos calvinistas, aliás, a maioria dos calvinistas, porque excetuando os batistas, por exemplo, que também são calvinistas, aliás, alguns batistas, no caso regulares, né, batistas reformados em geral, excetuando eles, os calvinistas, eles batizam crianças e nesse batismo há sim uma porção da graça sobre aquele ser humano que vai anular certos efeitos do pecado sobre ele, mas não todos, porque o pecado continua existindo. Porque se ele anulasse todos os efeitos do pecado e tirasse todos os efeitos do pecado, o homem não necessitaria nem de regeneração mais à frente e nem precisaria do arrependimento mais à frente. Então, a chave que abre essa porta, né? Que a peça que falta nesse quebra-cabeça da pergunta, né? Que parece realmente ser problemática, é o arrependimento e também a noção sacramental dos calvinistas, que é diferente da noção sacramental papista, no caso, católica romana. E aí, no catolicismo, isso pode gerar algum tipo de problema, que eu acho que gera, quando fala que o batismo realmente salva. Essa graça, ela não tem a mesma eficácia da graça regeneradora. Ou seja, aquela graça que você recebe quando você é adulto e que ali é manifestada a sua eleição. Ou que a eleição acontece no tempo. Né? A eleição aconteceu lá na eternidade e ela acontece no tempo. Né? Que é o momento em que você é chamado por Cristo. Porque senão uma vai anular a outra. Então, é um meio de graça, mas como eu falei, essa graça que o ser humano recebe quando ele é batizado de forma infantil, aliás, quando ele é criança, né? Essa graça, ela não tem o mesmo efeito da graça regeneradora. Ela é uma graça que tem um efeito relativo sobre o ser humano. Ela retira certos efeitos do pecado, noéticos, né? Certos efeitos, mas não todos, porque o pecado continua existindo. Diferente de quando você recebe a graça regeneradora, a graça eficaz, o chamado com uma graça quando você é adulto, que você realmente se torna um homem espiritual, que é diferente do homem somente batizado. E tem outros motivos para a gente pensar assim. Ela é meio de graça, né? Mas não é a graça, que eu digo, objetiva, né? Que salva o homem naquele momento. Porque senão a gente iria dizer o seguinte, a gente ia até negar a perseverança dos santos, né? Porque na medida que o homem fosse salvo pelo batismo, nesse primeiro ato do batismo, então mais na frente, quando ele não fosse convertido e ele se perdesse, e nós sabemos que muitos homens batizados se perdem no meio do caminho, estaríamos dizendo que esses homens perderam a salvação. E daí o motivo pelo qual luteranos, por exemplo, creem em perda de salvação. Eles creem em perda de salvação porque eles creem que o batismo salva, e aí mais à frente, esse homem pode se desviar, negando aquela graça que ele recebeu lá na infância e aí perdendo a sua salvação. Então, os luteranos, por exemplo, creem em perda de salvação, alguns anglicanos creem em perda de salvação, os mais agostinianos, e é por isso que os católicos romanos também creem em perda de salvação, porque eles acreditam que essa graça, ela literalmente salva o homem, como se fosse aquela graça que ele recebe lá no chamado. E no caso dos calvinistas, né, a gente
é mais racionalista nesse sentido, né? O batismo, ele anula certos efeitos do pecado, mas não todos. Porque se anulasse todos e fosse retirado realmente os pecados, a regeneração e o arrependimento mais na frente seria redundante. Não precisaria que o homem passasse por esse processo, para que ele fosse definitivamente salvo. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Então é isso, finalizamos mais um episódio por hoje. Agradecemos ao professor Francisco Tourinho por ter participado conosco e com certeza está convidado para participar mais vezes futuramente. Por favor, pode fazer as suas considerações. Senhores, eu agradeço ao convite de vocês. Foi muito gratificante estar aqui. Eu espero que as minhas respostas tenham sido claras, que eu possa ter sido um instrumento de bênção na vida de vocês e que vocês possam ter sido edificados com as respostas que aqui foram dadas, né, com o nosso podcast. Tá? Eu agradeço também ao pessoal que vai ouvir, que nós estamos gravando, né? Mas o pessoal que vai ouvir. E meu desejo é que todos que ouçam esse podcast possam entender, possam ser piedosos com alguns possíveis erros que eu possa ter cometido e que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de todos. E isso é tudo, pessoal. Aqueles que estão nos ouvindo no YouTube, se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, dar o seu like e compartilhar. Sigam a Wittenbergs no Twitter e também o professor Francisco Tourinho no Instagram. O link para nossas redes sociais e também para o livro do professor Francisco Tourinho estarão todos na descrição. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Deus os abençoe.